Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em ano de comemoração dos 200 anos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, vamos iniciar esta cerimónia do ciclo clínico, que já se reveste de alguma tradição. Damos agora a palavra ao Presidente do Conselho de Representantes da Faculdade de Medicina, Professor Dr. João Bernardes. Saúde vivamente todos os que agora iniciam o ciclo clínico. Uma saudação muito viva para todos vós. Comento o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, professor Altamiro Costa Pereira, a quem agradeço o convite e tudo o que tem feito pelo ciclo clínico. Foram os contratos de novos docentes, a faculdade estava paralisada em termos de contratos quando se iniciou o seu mandato, o primeiro mandato. Renovação das afiliações com outros hospitais, renovação do protocolo com o Hospital São João, revisão do protocolo, desenvolvimento de centro de simulação, propostas de alteração que ainda estão em cima da mesa e esperamos que venham a ser concretizadas, da legislação que articula os hospitais universitários com as escolas médicas e outras coisas. Lembro-me que há 5 anos ou 6 anos, numa escola médica como a nossa, não havia um professor catedrático de pediatria, parecia uma coisa que não existia. Ou de cirurgia geral, não havia um professor catedrático. Portanto, nós éramos poucos, enfim, os dinossauros que andávamos por aqui. E, portanto, o meu reconhecimento por tudo isso. Cumprimento todos os membros dos órgãos de gestão e os membros que me acompanham nesta mesa, nesta sessão, a representante de diretora clínica do Centro Hospitalar de São João, da Unidade Local de Saúde de São João, assim que se diz, representantes dos hospitais afiliados que aqui estejam e que para nós são tão importantes, todos estudantes, os do ciclo clínico e todos os outros, funcionários, técnicos, e um cumprimento também emotivo para os grupos académicos, para esta turma feminina que nos recebeu agora aqui assim. Bom, é com honra e emoção, nota-se que é com emoção realmente que estou a falar e a abrir esta sessão, mas que de facto este ano volto a abrir esta sessão, tem sido assim. Nos últimos anos, eu penso que vai ser o último que isto vai acontecer, portanto, mais emoção ainda. E por isso registro, mais uma vez, a importância do simbolismo. Hoje esta é uma sessão cheia de simbolismo, muito simbolismo, e a importância do simbolismo concedido pelo Sr. Diretor ao decidir abrir esta sessão, mais uma vez, com as saudações do Presidente do Conselho de Representantes, que é o órgão em que participam todos os membros da comunidade académica, os professores, os docentes e os funcionários. É porque isto representa, de facto, algo para todos nós, para a faculdade. Eu sou obstetra, sou clínico, pertenço àquela especialidade de que se fala muito, tem falado muito nos últimos tempos. Lembro muito bem o que significou para mim iniciar o ciclo clínico. Para quem quer ser médico, chegar a esta etapa é como chegar à Terra Prometida. Para quem quer ser médico, como penso que a maior parte dos que aqui estão e que estão agora aqui a envergar este fato médico, a partir de agora tudo fará mais sentido, todo o trabalho que tiveram até agora, os sofrimentos, tudo fará mais sentido e muitas coisas serão verdadeiramente mais fáceis, porque passamos a fazer aquilo que gostamos de fazer. Mas importa lembrar que chegar à Terra Prometida não é chegar ao paraíso, A atividade clínica traz muitas alegrias, mas também muito sofrimento e frustração. A formação clínica nem sempre, isto tem muito a ver agora com as vossas próximas semanas e meses e anos, a formação clínica nem sempre corresponderá ao que desejaríamos, de todo. E o tratamento dos doentes nem sempre atingirá aquilo que deveria ser. Ser médico é dar sempre o melhor de si, mesmo quando as adversidades são muito grandes. Nesta cerimónia celebramos a alegria, é uma alegria, da chegada ao ciclo clínico e celebramos esta alegria com uma força grande, com a força do compromisso público que estamos a ter aqui todos nós, do juramento, de respeito por todos os que nos vierem a procurar e que em nós desejam confiar, sem reservas, tudo o que são em corpo e alma.
Sejam bem-vindos ao ciclo clínico. Desejo a todos as maiores felicidades. Muito obrigado. Tem agora a palavra a Presidente da Associação de Estudantes, Inês Sousa. Excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Professor Dr. Altamiro da Costa Pereira, Excelentíssimo Presidente do Conselho de Representantes da FMUP, Professor Dr. João Bernardes, Excelentíssima Diretora do Mestrado Integrado em Medicina da FMUP, Professora Doutora Cidália Pina Vaz, Excelentíssima Diretora de Direitos Humanos e Ética Médica da ANEM, colega Bárbara Ferreira, caros docentes, caros colegas do 4º ano. Hoje celebramos a vossa transição para o ciclo clínico. Durante 3 anos puderam compreender a teoria, estudaram a célula e o funcionamento das diferentes partes do corpo, aprenderam sobre questões éticas, sobre estatística e chega agora o momento de verem todas estas matérias na prática. As doenças que viram na Biopat passarão a ter um rosto, as lâminas da histologia vão parecer bastante mais úteis. E até mesmo todos aqueles antibióticos com nomes esquisitos e estranhos que viram na fármaco vão ter um propósito. Vão compreender que a arte da medicina vai muito além da teoria. E vão perceber a importância de se centrar no doente. Tratem-no com respeito e empatia. Sejam humildes e curiosos e queiram descobrir mais e mais sobre a prática médica. Já várias vezes terão ouvido que têm o privilégio de partilhar as paredes da faculdade com um hospital de referência, o Hospital de São João. Agora poderão ver de perto como funciona esta simbiose. A faculdade tem a responsabilidade da vossa formação, mas o hospital é também um pilar essencial. A medicina aprende-se com a prática e no final do curso, todas as consultas que ficaram depois da hora, todas as vezes que pediram para ficar mais um pouco no bloco, valerão a pena. Sejam interventivos e invistam na vossa formação. Hoje de manhã dizia aos novos estudantes, ou caloiros, como nós lhes chamamos, que só se fazem boas casas com bons alicerces. Vocês já têm os pilares. Falta agora investirem na construção de uma casa que seja boa, sólida e que transmita o vosso valor. Valorizem os mestres com quem tiveram a honra e terão ainda de aprender. Vejam-nos como exemplos. Questionem, esclareçam, mas definam aquilo que querem ser no futuro e o médico que querem ser. Hoje vestem esta farda verde-manzana, que o professor Altamiro tanto gosta. Carreguem com ela toda a responsabilidade dos anos que têm pela frente. Vão aprender que essa farda traz consigo o dom de segurar paredes e vão ver a importância dos estudantes na estrutura deste hospital. Vão perceber o quão valiosa é a pausa do café e vão saber o caminho para aqueles serviços nos confins do mundo. Se não souberem, a Lina sabe onde é. Neste percurso de ser estudante estão já a meio. Certamente, quando olham para trás, ficam as memórias, os bons momentos passados no corredor do 01, no salão e até no teatro anatómico, quando a anatomia era um bicho de 7 cabeças. Façam com que o futuro seja ainda mais memorável. Façam tudo aquilo que ainda querem fazer. Pensem nos sonhos que ainda faltam concretizar e ousem torná-los realidade. Permitam-se sentir entusiasmo, permitam-se sentir dúvidas e até mesmo inseguranças. São sinais de que estão a crescer e que estão no caminho certo. Há ainda muito para viver nestes 3 anos que vos faltam, seja com a AFMUP, seja com os grupos afiliados ou com qualquer outra instituição a que queiram pertencer. Queiram fazer a diferença. Tragam as vossas ideias, desafiem os mais novos, questionem os mais velhos para que possam sair com a certeza que deixaram a faculdade melhor do que a encontraram. Ainda há muito tempo, mas não o desperdicem. Valorizem o tempo que vos resta cá. Tornem o vosso percurso verdadeiramente vosso. Sejam os médicos que gostavam que tratassem a vossa família. Não há nada melhor do que encontrarmos o nosso propósito, seja com a FMUP, com os afiliados, com os vossos amigos, onde quer que seja. A FMUP é verdadeiramente uma casa. Viva a FMUP, viva a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Vamos agora ouvir a Diretora de Direitos Humanos e Ética Médica da ANEM, Bárbara Ferreira. Desde já, boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Professor Dr. Altamiro da Costa Pereira, Excelentíssimo Presidente do Conselho de Representantes da FMUP, Professor Dr. João Bernardes, Excelentíssima Diretora do Mestrado Integrado em Medicina da FMUP, Professora Doutora Cidália Pina Vaz, Excelentíssima Colega Inês Sousa, Presidente da Associação de Estudantes da FMUP.
caras pessoas presentes, direção, docentes, demais membros da comunidade educativa e, por último, os nossos protagonistas neste dia tão especial, caros estudantes e colegas que vestem hoje oficialmente a farda que os vai acompanhar nos próximos anos. Eu chamo Bárbara Ferreira, sou diretora de Direitos Humanos e Ética Médica da ANEM e é com enorme prazer e honra que, em nome da ANEM, vos dirijo hoje algumas palavras nesta ocasião tão especial, agradecendo desde já pela possibilidade de partilhar esta data com todos vocês. Hoje celebramos um marco. A cerimónia do ciclo clínico é muito mais do que um simples ritual. Ou uma tradição académica. É um momento que simboliza a tradição para o início daquela que será a vossa vida clínica. Uma nova etapa na vossa formação, onde a teoria dos livros dá lugar à prática, onde o vosso eu, enquanto estudante, se encontra com nós da comunidade médica. E é com uma imensa responsabilidade que vocês vão carregar todo este percurso. Esta nova etapa trará muitos desafios. Até aqui, o vosso foco era dominado por páginas cheias de diagramas, tabelas e longas descrições pormenorizadas de todos os mecanismos fisiopatológicos possíveis e imagináveis. Agora, as vossas páginas ganham um rosto, um nome e uma história. O que antes eram apenas conceitos abstratos e fragmentados transformam-se hoje na complexidade da pessoa que vocês vão ver à vossa frente. Alguém que sente, que espera e que vai confiar sempre em vocês. A farda que hoje vestem é mais do que um uniforme, é um símbolo de compromisso. Um compromisso com o conhecimento técnico, sim, mas também com algo ainda maior, a humanização dos cuidados de saúde. Os doentes que encontrarão ao longo deste percurso não precisam apenas da vossa perícia, mas da vossa empatia, do vosso respeito e da vossa capacidade de ouvir. Permitam-me, por um instante, lembrar que a relação médico-doente é profundamente simbiótica. Como em qualquer relação simbiótica, ambas as partes dão e recebem. Vocês darão conhecimento e cuidado e receberão algo igualmente precioso, se não ainda mais. Lições de humanidade, e vão ser precisamente os vossos estudantes que vos vão ensinar todas as nuances da medicina que nenhum livro vos vai conseguir transmitir nunca. Eles serão os vossos maiores professores. A vulnerabilidade com que os doentes e as suas famílias vos confiarão os seus medos, os seus sonhos e muitas vezes a sua vida, exige de vocês um respeito absoluto pela sua autonomia e dignidade. Por isso, enquanto que se preparam para atuar em consultas, enfermarias ou urgências, lembrem-se sempre de que é vosso dever criar espaços seguros, privados e acolhedores para quem chega até nós. Isso só será possível com uma medicina centrada no doente e uma formação que valorize tanto a técnica como a ética. Neste percurso, ser-vos-á exigido muito mais do que as habilidades clínicas. Precisarão da sensibilidade para compreender a experiência da doença, não apenas como um evento biológico, mas como parte do contexto biopsicossocial. Cada doente é uma história única, um reflexo da sua comunidade, dos seus recursos, das suas crenças, de todos os seus medos. Apenas ao integrarem todas estas dimensões, serão capazes de prestar os verdadeiros cuidados de saúde a todos esses doentes que vocês vão receber. Em nome da ANEM, convido-vos também a ler o nosso Código de Ética para Estudantes de Medicina. Ele não é apenas um conjunto de princípios, é também um guia que vos ajudará a manter o foco naquilo que é essencial, o respeito, a responsabilidade e o humanismo. Por fim, deixo-vos com 2 pequenos excertos de uma atividade que é muito especial para a ANEM, a Carta aos Estudantes de Medicina. A primeira carta diz: gostaria de lhe dizer que quando estiver a atender um doente, pense nele como uma pessoa que tem família e que a doença é para ele e para os seus uma luta. Ouça-o primeiro, olhe-o nos olhos, dê-lhe tempo. Dê o seu melhor, que cada doente possa sair da sua consulta com esperança e com o coração cheio porque foi tratado com respeito. E numa segunda carta. A vida trouxe-me algumas maleiras, mas recuso-me a parar porque cada dia que passa é uma vitória e não apenas mais um dia. Reconheço que o caminho que escolheram seguir, enquanto futuros médicos, não é de todo fácil. Têm a responsabilidade nas vossas mãos de salvar vidas, mesmo que essa vida se aproxime da reta final. Também aceito e compreendo que não é fácil lidar connosco. Uns não ouvem, outros veem mal, e outros nem sequer gostam de vos visitar, porque cada vez que vos consultamos é mais uma carrada de medicamentos, muitos dos quais nem sequer chegamos a saber para que servem. Por isso, o único conselho que vos posso dar e o que vos peço é que, para além de serem bons profissionais de saúde, sejam sobretudo grandes seres humanos, solidários e pacientes. Abracem com amor a vossa profissão, porque tudo o que é feito com amor só pode dar bons resultados. A morte é o fim que todos esperamos, é o fim da vida, e todos temos-la como garantida. Porém, enquanto há vida, há esperança, e o amor é, na maioria das vezes, a maior cura que precisamos. E deixo a nota que isto foram cartas escritas mesmo por utentes, por isso também para vos sensibilizar nesse sentido. Hoje vocês iniciam um capítulo cheio de desafios e descobertas, mas também de oportunidades de crescimento pessoal e profissional. A ANEM deseja-vos o maior sucesso nesta jornada e lembra-vos de algo fundamental. Nesta relação com os vossos doentes, a cura nunca é unilateral.
Eles crescem convosco, mas vocês crescerão ainda mais com eles. Que esta farda vos inspire a serem, acima de tudo, cuidadosos, humanos e conscientes. Parabéns pelo vosso momento e que este seja apenas o início de um caminho extraordinário. Tem agora lugar uma breve atuação do Grupo de Fados de Medicina. Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de vos parabenizar por ingressarem nesta nova etapa, neste novo ciclo do vosso percurso académico. Agradecer também à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto pela oportunidade em estarmos aqui e podermos também presentear tantas caras amigas com aquilo que é o Fado de Coimbra e o Fado de Estudante. E, portanto, para a nossa primeira música, nós trazemos uma música de amor, uma serenata, que fala sobre um jovem estudante que anda pelas ruas da cidade do Porto, vestido assim como nós de trás, a cantar belas serenatas às donzelas que lhe aparecem à janela. Portanto, para vós, à meia-noite ao luar.
sobre o amor, mas nada melhor do que neste dia de celebração para vocês do que celebrar aquilo que é ser um estudante de medicina, aquilo que é ser um estudante da nossa casa, porque apesar de todos os trabalhos que temos, todo o estudo intensivo que temos que ter, nunca nos podemos esquecer daquilo que é uma parte muito importante da nossa vida, que é a nossa vida académica, o passar tempo com os nossos amigos a fazer aquilo que mais gostamos, como por exemplo nós tocar o fado. E portanto, para a nossa segunda música, nós trazemos uma música que fala exatamente sobre um estudante de medicina e das alegrias todas que o seu percurso académico lhe traz. Portanto, para vós, de Vasco Santana, Fado Estudante, mais uma vez muitos parabéns pelo vosso marco. Espero que tenham muitas felicidades e muitas conquistas ao longo do resto do vosso percurso. Obrigado. A padra melhor era um almoço do calor das raparigas. De capa ao ar, cabeça ao leve, só para amar e viver eu. Sem me ralar e tudo mais eram cantigas. Nenhuma delas prendeu, deixá-las eu ver a canja. Até ao dia em que apareceu essa traidora de franja. Sempre a ti, ninguém gostou, patina, vivo no rasgão, outras a galão e ar descarado. A variar com outros mais e a dançar nos arraiais. Para namorar, bem folgar, cantar o fado. Recordo agora com saudade. Ai, saudade! Os calhamaços que eu lia, os professores da faculdade e a mesa de anatomia. Invoco em mim corações que não têm as emoções frente ao jardim do velho campo de Santana. Aulas que eu dava se classe, ainda estava nessa classe a que eu faltava 7 dias por semana. Fado é toda a minha fé, em mal, em canta e bebia, pois chega a ser bonito até na radiotelefonia. Quando é tocado com calor, bem afinado e a vigor, é belo fado, ninguém há quem lhe resista. É a canção mais popular, tem emoção para me vibrar. E eis a razão de ser doutor e ser fadista. Puxa! Não vai nada. Vai tudo! Os colegas do quarto ano, não vai nada. Vai tudo! O grupo de fados de medicina do Porto, não vai nada. Vai tudo! Então como é que é? Ei! Mesmo? Última vez. Então com toda a cagaça, com toda a pujança, vem do fundinho do coração. Sai um eteriá. Frá! Frei! Fri! Eterió! Frá! Fru! Frá! Fri! Fró! Fru! Ali qual, xiribi ta ta, urra! Cuidado com o teto e com os copos. Segue-se a intervenção da diretora do mestrado integrado em Medicina, professora doutora Cidália Pina Vaz. Boa tarde, muito obrigada. Deixem-me só aproveitar esta oportunidade para publicamente, eu sou muito pouco formal, não vou dirigir a cada um individualmente, mas publicamente gostava muito de saudar o professor Altamiro por ser aquela pessoa com uma energia e determinação únicas, com um espírito inovador, reformista, inabalável, espírito de missão, que é de facto inspirador. Obrigada por tudo o que tem feito por esta faculdade.
professor Bernardes tem uma estima pessoal e profissional de longa data, e é um prazer estar aqui consigo. À Inês e à Bárbara, eu acho que é engraçado, porque quando eu fiz esta pequena reflexão, acho que vou muito ao encontro de tudo aquilo que vocês disseram. Portanto, alunos e professores estarem em sintonia, acho que não é mau. Queridos estudantes, muitas caras conhecidas, muitos já foram meus alunos, há muito pouco tempo. Hoje não estão realmente a iniciar mais um ano letivo. Hoje é diferente, estão a atravessar um marco simbólico, concreto na vossa formação, o início então do ciclo clínico. Depois de anos imersos na teoria, na ciência, nos livros, nos laboratórios, começa agora a etapa em que a medicina deixa de ser tão abstrata. Ganha nome, ganha rosto, ganha cheiro, ganha toque. Começa a fase onde o clínico deixa de ser só um caso clínico e passa a ser uma pessoa. Onde cada exame pedido, cada palavra dita, cada silêncio vosso tem um peso real, concreto, humano. Não se esqueçam do poder da palavra. Poder no sentido da responsabilidade. A boa palavra, a boa conversa que vai ajudar o processo de compreensão e até de cura, e a má palavra, a palavra infeliz, que vai comprometer a confiança e pôr tudo em causa. Ou ainda a ausência de palavra que cria angústias e ansiedades. Cada doente que atenderão trará não só sintomas, mas histórias de vida, fragilidades, medos e esperanças. Aprendam com os livros, mas também com as pessoas e até, muito importante, com os erros, vossos e dos outros. Ouçam com atenção, toquem com respeito, falem com clareza. O vosso gesto, o vosso silêncio, o vosso olhar, tudo comunica. Tudo cura ou pode ferir. Entram agora num espaço que exige mais do que conhecimento. Exige presença, responsabilidade, escuta e humildade. Dou-vos os parabéns por terem chegado até aqui, mas também acho que é a altura agora um convite a fazer uma reflexão. Que tipo de médicos é que desejam ser? Maus médicos, acho que ninguém quer ser. Mas há muitas maneiras de ser médico. Desejam ser os que exercem uma prática clínica num automatismo vazio? Desejam ser técnicos insensíveis que vê os doentes como mais um número para a sua estatística, para o currículo? Os que prescrevem ou os que compreendem? Os que sabem tudo ou os que sabem aprender com cada caso? O médico distante ou que inspira confiança? Porque a prática clínica pode, sim, desumanizar quando não estamos atentos. Pode tornar-nos cínicos, insensíveis, apressados. É por isso que vos peço, sejam vigilantes e críticos com a vossa própria atitude. Mantenham vivo o olhar curioso, a escuta generosa, a humildade perante o que ainda não sabem e o respeito profundo por cada doente que cruzar o vosso caminho. O ciclo clínico vai expor-vos ao melhor e ao pior da medicina. Vão encontrar colegas que vos inspiram, que vão querer imitar e outros que vos vão frustrar, eventualmente envergonhar. Situações que nos elevam e outras que nos chocam. Terão dias em que sairão do hospital com orgulho. Outros em que sairão em silêncio com o peso do que viram e ouviram. A vossa reflexão é essencial para absorver o melhor e também perceber o que está errado e não deve ser repetido. Nestes momentos, lembrem-se do essencial. A técnica salva, mas o cuidado dignifica. Nenhuma carreira médica está completa sem empatia, ética e compaixão. Lembrem-se também de cuidar de vós, de vocês próprios. Ser médico exige entrega, mas não pode exigir o vosso esgotamento. Um bom médico é aquele que, além de saber e fazer bem, sabe preservar-se como ser humano. Cultivem relações, hobbies, momentos de pausa. O equilíbrio é parte da competência. E há um livro que tem um título que gosto bastante. Só avança quem descansa. Olha para o que eu digo e não olhas para o que eu faço. Nós, professores, estaremos convosco, não como juízes, mas como guias. Queremos ver-vos crescer com autonomia, sentido crítico e consciência plena do vosso papel na sociedade. Estamos aqui para apoiar, para desafiar e caminhar convosco nesta etapa exigente, mas transformadora. Olhem que este período que nos têm disponíveis
passa muito rápido. Não dura para sempre haver alguém dedicado a ensinar-vos, a tirar-vos as dúvidas. E sabem uma coisa? Nós, professores, também gostamos de ser estimulados. Se nos pedirem pouco, nós somos humanos, vamos dar pouco. E é pena. Aproveitem os docentes desta casa no bom sentido. O ciclo clínico é um campo de treino, mas também de prova. Vão ser testados não só nos conhecimentos, mas nos valores. Deixem-me dar uma nota sobre a vossa tese de licenciatura. Há pelo menos de encararmos as coisas de uma maneira geral, de uma forma simplista, de duas maneiras. Ou como uma obrigação, um peso, uma coisa que é preciso despachar, ou como uma oportunidade. Um médico é um cientista. Não pensem que a investigação não é para vocês, é só para alguns, é para poucos. É para todos. Um médico tem de ser estudioso e quando se estuda levantam-se muitas dúvidas. Eu gosto de perguntar logo, há dúvidas sobre a aula anterior? Se não há dúvidas é porque ninguém estudou a aula anterior. Porque se estudarem a aula anterior, há de certeza dúvidas. E quando se levantam dúvidas, precisam de ser esclarecidas. E só investigando há progresso. Aproveitem esta oportunidade da tese para aprender a ler a ciência. Há muito lixo científico e também é preciso saber detectá-lo. Aprendam a fazer uma boa pesquisa bibliográfica, como esclarecer um problema, as suas etapas. Vão precisar disso para o internato, para o dia-a-dia, para a prática clínica. Se gostarem da investigação, ela é sempre tão absorvente que às vezes até, aí reconheço já poucos, alguns médicos ficam só na investigação. Mas no fim do dia, o nosso foco é sempre o doente. Temos o mesmo foco. Devemos, sempre que possível, aliar a prática clínica a algum tipo de investigação. O tema escolhido para a tese, que vocês julgam que é transformador e muito importante e muito impactante na vossa vida, não é. É um bocadinho irrelevante. Toda a investigação é boa, desde que seja feita de uma forma séria. Aquilo é um processo de aprendizagem. Agora é a fase de aprender como fazer. Iniciem o mais cedo possível, para conseguirem publicar. Publicar é quase o equivalente em termos pessoais a ter um filho. Dá uma satisfação muito grande. Transmitir o que se encontrou na nossa investigação, desde que seja novo, é uma obrigação. E as grandes descobertas são todas feitas de uma junção de descobertas muito pequeninas. Mantenham viva a vossa essência, defendam a dignidade humana, façam da medicina não apenas uma profissão, mas uma forma de ser e de servir. Bem-vindos ao ciclo clínico, que vos eleve e transforme em médicos inteiros e, acima de tudo, humanos. Vamos passar ao mais importante, não é? Então, vamos todos levantar e ler. É de pé, não é? Eles têm que estar de pé. Nós só fazíamos isto quando éramos doutores. Isto é muita responsabilidade. Ai, sou de Hipócrates, tens razão. Juramento de Minerva, muito bem. Então, começamos? Todos? Recebo hoje esta representação de deusa Minerva, patrona da medicina e símbolo da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, como um sinal do meu compromisso com a dignidade humana e a competência profissional para os perenes desta escola, que aqui, perante os meus professores e os meus colegas, juro defender em nome dos doentes que tiveram a honra de tratar. Já tinha ali uma. Chamamos agora a estudante Ana Luísa Aguiar Valente, por ter sido a estudante que obteve a média mais elevada do terceiro ano. A senhora professora vai impor a Minerva, por favor. E os restantes estudantes podem fazê-lo ao mesmo tempo, também impondo a si próprios a Minerva, por favor. Podem se levantar e colocar. Pode ser? Levantar e colocar.
Exatamente. Sim, sou muito bater palmas, por favor, bater palmas. Terminada a imposição a imposição e o juramento de Minerva, tem a palavra o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Professor Dr. Altamiro da Costa Pereira. Ora, muito boa tarde. Eu não sei se será, tal como o professor Bernardes há bocadinho vaticinou, ou se será realmente a última vez que eu presido a esta cerimónia. Eu, para o ano, acabaria naturalmente o meu mandato como diretor, mas até pode ser que me aconteçam coisas más, como, por exemplo, sei lá, morrer. Ou pode ser que me aconteçam coisas não tão más, como, por exemplo, vir a ser reitor da Universidade do Porto. A vida é carregadinha sempre de imprevistos, tal como foi um imprevisto aquilo que aconteceu numa passada sexta-feira, no dia 5 de setembro, em que de repente a Faculdade de Medicina apareceu na primeira página do Expresso, não por estar a comemorar os seus 200 anos, não por ter as preferências dos melhores alunos do país, não por coisa nenhuma dessas, mas por ter sido acusada injusta e falsamente de toda uma série de coisas que eu me dispenso, obviamente, de comentar. Aliás, já as comentei, enfim, em 2 entrevistas que dei. Se mais eu não tivesse deixado, e eu já agradeço muito as palavras ali da nova diretora do mestrado integrado em Medicina, e aliás eu vejo e agradeço tremendamente, porque ninguém faz nada sozinho, não é uma andorinha que faz a primavera, e se realmente estes 7 anos têm sido, acho eu, bem-sucedidos, eu diria mesmo bastante bem-sucedidos, foi porque tive a acompanhar-me uma equipa fantástica. E desde já eu queria agradecer, porque posso não ter outra oportunidade. Queria desde já agradecer ali à professora Guilhermina, que tem sido, enfim, um braço e umas pernas, esquerdas, direitas, vou ver, muito grande e tem ajudado muito.
Aliás, a professora Guilhermina não é médica, mas nem por isso tomou esta casa também como sua. Obviamente, o mestre Hélio Alves, que tendo sido ele o causador de toda esta polémica, principal, claramente, instigador, é uma pessoa, tem sido uma pessoa extraordinária, da forma como se tem dedicado à casa e designadamente aos seus estudantes. Portanto, eu gostava a ambos de pedir uma salva de palmas. Já que estamos nessa das palmas, eu queria também pedir uma salva de palmas, obviamente, para o professor João Bernardes, que foi quem me elegeu agora desta última vez. Ou me ajuda. Esta é um bocadinho ainda, digamos, prematura, poderá ser um bocadinho prematura, porque está ainda agora a começar, mas a herança já que leva, que não é só porque também está, acho que também vai ser acusada pelo Ministério Público, se li a senhora professora Cidália, mas é porque também já está, e já estava com essa carga mesmo antes da notícia do Expresso, ela está com a espinhosa missão de tentar reformar o curso de Medicina, na sequência de uma tentativa, de um pontapé de saída do professor Gerardo, que foi o antigo diretor do curso de Medicina, e aliás eu devo dizer-vos, por acaso, no tempo, a primeira diretora do curso de Medicina, do Mestrado de Medicina, desde pelo menos que assumi a direção da faculdade, há 7 anos, foi agora a professora emérita, professora Dulce Madeira, a quem eu também peço uma salva de palmas, alguns devem ter conhecido. Foi uma pessoa que se casou quase que literalmente com a Faculdade de Medicina, como raros são os que casam com a Faculdade de Medicina, até porque é um casamento difícil e, sobretudo, enfim, é pouco interesseiro, não dá, são casamentos pro bono, praticamente, enfim, não são, a faculdade não é uma grande herdeira, nem é, enfim, pronto, mas não interessa, mas a professora Dulce Madeira está agora, enfim, em jubilação, a acabar uma casa nos Açores, e espero que ela venha em breve ao continente, mas para já tem-se entretido lá, e agora acho que está no início da remodelação do jardim. Mas estava a dizer, mas nesse tempo os alunos, os estudantes, julgavam que ela é que era a diretora da faculdade. E obviamente que para os estudantes de medicina a direção da faculdade é o seu diretor de curso. Não é, mas é como se fosse. E de facto porque é a pessoa que está mais próxima deles. E obviamente ali a professora Cidália tem essa muito espinhosa tarefa. E por isso é que eu pedi em antecipação ao seu trabalho imenso também uma salva de palmas. Mas obviamente, digamos, há sempre muitas pessoas que estão envolvidas na faculdade para isto andar o melhor possível e mesmo assim, pelos vistos, anda muito mal, pelo menos de acordo com a tal infame notícia do Expresso. Mas de facto, para a faculdade funcionar,
são precisos, bom, os estudantes, tudo bem, mas são precisos também os docentes. E eu vejo, com muito agrado, estão aqui presentes pelo menos 4 docentes, o professor Frazão, a professora Luísa Sá, da Medicina Geral, o professor Frazão é da Nefrologia, a professora, portanto, representa de alguma maneira o hospital, tirando, obviamente, a senhora diretora clínica, que está mesmo na representação do hospital e que também é docente desta casa na área da cirurgia, mas o professor Frazão, na parte clínica, e tirando aqui o professor Bernardes, que eu já falei, é o docente clínico mais qualificado que aqui está, e dentro de em breve ainda vai ser mais qualificado. É um professor associado com agregação e vai ser professor catedrático. Tenho aqui também a professora Luísa Sá, que já falei, é de Medicina Geral e Familiar. A Ivone representa um bocado, enfim, é da área da bioética, representa assim um bocado aquelas áreas mais sociais, mas também são muito importantes, obviamente, para a faculdade. E aqui o professor Nuno Val, enfim, não é médico, veio em boa verdade, enfim, chegou-nos, não foi por portas travessas, mas chegou-nos depois de ter sido mais ou menos corrido de várias outras faculdades, chegou-nos aqui à Faculdade de Medicina em boa hora, porque agora vai ser vice-diretor da nova licenciatura e, portanto, tem sido bastante útil aqui à Faculdade de Medicina. Portanto, eu a todos pedi outra salva de palmas. Mas depois também temos, obviamente, aqueles que estão mais anónimos, mais na sombra, mas a trabalhar de sol a sol, às vezes, e que são realmente as pessoas que fazem aquilo que eu chamo o backbone, a estrutura, os ossos em todos os sentidos. Incluindo que às vezes são ossos difíceis de roer, mas são realmente as pessoas que aguentam a estrutura da faculdade, que são os nossos técnicos. Temos ali uma técnica, que eu já brinquei com ela na semana passada, quando estávamos, enfim, numa reunião do gabinete de crise, que depois até passou a gabinete de guerra, e que eu lhe disse na brincadeira que se fosse caso disso, ela fazia a mesma coisa que há muitos anos fez a padeira de Alves Barrota, que é ali a doutora Cristina Alves. Temos também, enfim, ali aqui, enfim, a Olga, e não só, toda a equipa que acompanha a Olga, que são os técnicos ligados à comunicação e que agora têm, obviamente, ajudado também neste momento de crise e, portanto, todos esses técnicos merecem, obviamente, o nosso agradecimento e, por isso, mais uma salva de palmas. Obviamente que não me posso esquecer, porque, como eu costumo dizer, isto é muito bonito, mas se a faculdade não tivesse estudantes, isto não servia para nada. E portanto, eu queria também aqui aproveitar para saudar o trabalho que foi sempre muito leal, muito articulado, muito alinhado, da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, e até da ANEM. Temos realmente tentado, não quer dizer que eu sempre esteja ou estarei de acordo com os estudantes. Já houve alturas que estive em profundo desacordo com os estudantes. Quando eu lembro-me, aqui há uns anos, quando foi para
acabar com aquela vergonha dos cacifos na porta da entrada, em que tive aqui também uma RGA, eu ontem estive noutra RGA, correu lindamente, mas essa outra RGA dos cacifos não foi assim tão pacífica. Estavam muito queixosos por eu ir acabar com aquilo e convocaram uma RGA para mostrar, digamos, a sua desaprovação. Enfim, eu tive que enfrentar um bocadinho esses estudantes e dizer-lhes que eu vinha cá à RGA deles, não porque pensasse mudar de ideias, a decisão estava tomada e era eu que mandava na faculdade, enquanto realmente assim é o meu job, as minhas funções, mas que estava absolutamente disposto a ouvi-los sobre para onde é que eles queriam que fossem os cacifos, há soluções impecáveis. Agora aquela porcaria na porta de entrada, não. E, portanto, felizmente isso correu tudo muito bem. E hoje acho que ninguém pensará que não terá sido uma boa decisão. Tal como a decisão de mudar a estátua de sítio. A estátua estava lá escondida, do Ricardo Jorge, hoje serviu de pano de fundo à foto do Bicentenário e acho que ficou muitíssimo melhor. Mas estava eu a dizer que se mais eu não tivesse conseguido aqui na faculdade, esta cerimónia, para mim, já é um excelente... Para mim, depois de eu sair daqui, podem acabar com ela e é tudo. Mas para mim já é um excelente legado. Porque, reparem, os vossos pijamas verde, agora a senhora professora chamou-lhes verde maçã. É isso? Bom, depende das maçãs. Se forem as maçãs reineta ou outras maçãs, não têm essa cor. Bom, mas eu costumo chamar-lhe o verde alface, mas pronto, mas cá também não é exatamente esse verde. Mas estes, houve uma altura em que também fake news atribuíam a causa dessa escolha terrível ali à doutora Olga. Não é verdade, fui eu mesmo que escolhi a cor. Depois, este pequeno juramento, ou declaração, ou como lhe queiram chamar, relativamente à Minerva, que leram, fui eu que o escrevi. E também essas Minervas que agora têm ao peito, embora tenham sido inspiradas, obviamente, na Minerva, que está aqui atrás da aula magna, ou à frente da aula magna, depende para onde é que se entra. Essa Minerva é de um excelente escultor português, mas a Minerva que tem aí à frente, acabei, de alguma maneira, por ser eu que é inspirei junto de um prateiro aqui da cidade. Portanto, 3 coisinhas nesta cerimónia em que eu sinto que tenho lá um dedo. Dito isto, volto a dizer, a primavera e as coisas não se fazem com uma andorinha. Elas fazem-se quando há realmente vontade de todo um grupo de pessoas que querem fazer algumas. Hoje, lá embaixo, diziam, o professor Roberto Ronca dizia que mais importante ainda do que a inovação é transformação. E eu, sinceramente, gosto de ajudar a transformar. Isso gosto muito. E até costumo dizer, mal entendido, obviamente, mas também é verdade, que não se transforma nada, não se muda nada sem destruir alguma coisa. E por isso eu chamo a questão da destruição criativa. Não é possível inovar-se, transformar-se, melhorar, o que quer que seja, sem haver alguma coisa que tenha que ser deitada abaixo. Impossível. Ou transformado, ou modificado. Eu espero, obviamente, no vosso ciclo agora clínico, e sobretudo, que já não estarei aqui de certeza absoluta como diretor, e sobretudo, depois, quando vocês se licenciarem, se mestrarem, iniciarem as vossas vidas, realmente possam,
para mim a grande mensagem que vos quero deixar, vocês foram estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Tal como eu fui, tal como o professor Bernardes foi, tal como muita gente foi. Mas, e certamente, podiam ter sido também do ICBAS, ou do Minho, ou de outra faculdade, que são todos spin-offs da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. E já agora eu lembro aqui, para quem não sabe, que o ICBAS até é uma spin-off bastante interessante. É bastante interessante porque, em primeiro lugar, é a única spin-off do mundo português e, se calhar, do mundo, enfim, de uma maneira genérica, que foi criada dentro da mesma universidade. Num tempo, depois eu posso-vos contar essa história, aqui não será exatamente o lugar, num tempo do PREC, vocês depois vejam, enfim, no Google o que é que foi o PREC, e foi assinado o decreto pelo general, o famoso general, para vocês isso não vos diz nada, mas quem viveu esses tempos sabe isso bem, que eu até gostava dele, atenção, eu até gostava do general, era um bocadinho, digamos que não tinha os parafusos completamente todos, mas era um tipo bem intencionado, que era o general Vasconcelos, à maneira dele. E, portanto, mas, curiosamente, o ICBAS, obviamente, eu brinco, isto é só brincadeira, atenção, para quem não me tomem a sério, porque eu digo sempre verdades, mas digo sempre, tento dizê-las sempre num tom, obviamente, de brincadeira. Mas quem criou o ICBAS foi o professor Nuno Grande, que já agora foi um grande professor aqui da casa. Como, ainda ontem eu estive na cerimónia de recepção aos caloiros no ICBAS, no edifício Abel Salazar, que já agora Abel Salazar foi um grande professor desta casa. Mas não foi só o professor Nuno Grande que criou o ICBAS. Quem criou também o ICBAS foi o professor Corino de Andrade. E o professor Corino de Andrade foi um homem extraordinário, aliás, fora de série, aliás, que descobriu a doença dos pezinhos, ou Corinos disease, mas o professor Corino de Andrade não se licenciou aqui pelo Norte, licenciou-se na escola gêmea da Faculdade de Medicina da Universidade de Porto, que foi a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Portanto, podemos dizer que se o Minho é uma spin-off só constituída por pessoas aqui da Faculdade de Medicina, o caso do professor Pito Machado, o caso do professor Nuno Sousa, que aqui era conhecido pelo Barbosinha, que era tão parecido aqui com o professor Paulo Barbosa, era assistente dele, e foi ali colega do professor Hélio na anatomia. Mas no caso, portanto, realmente do Minho, que são todos, vieram todos aqui da Faculdade de Medicina de Porto, no caso do ICBAS, atenção, foi uma simbiose entre alguém da escola do Porto e alguém da escola de Lisboa. E, pelo menos em meu entender, bastante bem sucedida essa simbiose. Porque claramente, para mim, é sempre muito importante que haja cruzamentos, intercruzamentos, interdisciplinaridades, tudo. Quando é tudo sempre da mesma cepa, aquilo chega a um ponto que se começa a degradar. Portanto, tem que vir genes de fora. Por isso é que eu procurei sempre, desde que fiquei como diretor desta faculdade, começar a trazer genes de fora. E ainda agora a faculdade está a ter e vai ter mais de 50 pessoas que já têm até as suas e que vêm de fora, por causa do programa do FCT Tenor, etc. É muito importante, se calhar, manter alguns genes iniciais, mas é muito importante também importar genes de fora. Por exemplo, ali o professor Frazão, por exemplo, também é um homem que
que vem também da nossa irmã gêmea, mas separados à nascença, da Faculdade de Medicina de Lisboa. Ainda pior. Afinal, também é de Lisboa, mas é agora a chamada Nova Medical School. Ou ainda melhor. O que eu quero dizer é que é muito importante todas estas articulações. E eu já hoje de manhã disse isso, na cerimónia da Associação dos Calouros, e mais importante, ou muito mais difícil, também para mim, mais importante, mas muito mais difícil que competir, é cooperar. E eu, pessoalmente, acho que após o ICPA já fez, este ano, 50 anos, desde a sua criação, no verão quente de 75, nós fizemos 200 anos, enfim, levamos um bocadinho de avanço, mas isso poderia até querer dizer que, no caso das pessoas, isso não é nada bom. Quanto mais tempo passa, mais, enfim, fico mais maroto, isso é verdade. Fico mais experiente, mas também fico mais frágil do ponto de vista físico, fico com menos energia, etc, etc. Mas no caso das pessoas, o tempo é um bocadinho tramado. No caso das instituições, não tem de o ser. Pelo contrário, pode realmente dar-lhe um peso e uma capacidade de adaptação muito grande. Quando realmente as pessoas não se querem adaptar, não querem mudar, aí estão condenadas, como aos dinossauros, a desaparecer. Mas eu, por acaso, quando foi aqui a cerimónia dos 200 anos, em que cá esteve o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Dr. Pedro Aguiar Branco, ele disse aqui uma coisa que eu não podia estar mais de acordo, que a Faculdade de Medicina foi e é o que é hoje, precisamente pela sua capacidade de adaptação, de inovação, de transformação. Ora, compete-vos a vocês, após mais 3 anos de sacrifícios, obviamente, e tudo isso, envergando, espero eu, com muita satisfação e orgulho, esses pijamas horríveis, para mim são giríssimos, acho que ficam fantásticos, mas enfim, mas cada um tem, obviamente, as suas ideias, mas depois disso vocês se sintam com vontade de continuar a inovar e a transformar, porque verdadeiramente o que eu acho que esta escola deveria formar, para além de médicos, para além de cientistas, para além, enfim, do que vocês tiverem imaginação e vontade de o ser, o que ela deveria formar era líderes, transformadores, capazes, se for caso disso, de partir alguma coisa para voltar a reconstruir de uma forma um bocadinho melhor. E portanto, muitas felicidades para este vosso novo ciclo e parabéns por terem completado o ciclo anterior. Muito obrigado. Tem agora lugar uma breve apresentação do Grupo Amador de Teatro Universitário.
médica está pronta para avaliar o seu caso. Sim. A senhora tem quantos cancros? 36. E por que diz que não pode trabalhar? Como assim? Pois, nenhuma razão plausível. Próximo! Sério? Bom dia. Ora bem, a senhora é professora de quê? Eu sou professora de trabalhos manuais. Mas, e porquê é que não pode trabalhar? Bem, sendo de trabalhos manuais, eu diria que a palavra-chave é manuais. Eu acho que a palavra-chave aqui é trabalhos, que a senhora não quer mesmo fazer. Porquê é que não trabalha com a boca? Com a boca? Se estivermos a falar de madeira, acho que ainda consigo manusear com os dentes. Agora, eletrotecnia, eu tenho aqui um pivô que faz corrente alterna. Ai, farta de apanhar choques na boca estou eu, a nem pensar. A junta vai deliberar. Apta. Vá lá, mulher. Tanta gente sem trabalho e a senhora aí fina para trabalhar. Cante connosco. Se estiveres contente, bate palmas. Se estiveres contente, bate palmas. Não? Bem, já vimos que a senhora não quer mesmo trabalhar. Próximo. Ora, bom dia. E a senhora de que se queixa? Eu? Nada. Não tem doença nenhuma? Nenhuma. Então está apta para ser professora. Eu? Professora? Ah, não. Eu não sou professora. Professora é a minha mãe. E como pode ver, ela faleceu recentemente. E é por isso que estamos aqui agora. Mas é um falecimento impeditivo? Não é nada impeditivo. Ela ainda trabalha muito bem. Só que, está a ver, temos um problema aqui. É que colocaram-na em Benavente. E o que é que sucede? Eu sou de Alcobaça. E é muito difícil, está a ver? Fica longe, fica-me fora de mão, assim não dá. Eu a estar a levá-la, trazê-la, levá-la, trazê-la até Alcobaça. Não dá, está a ver? É difícil. Mas não a pode levar no carro? Eu pensei nisso. Eu realmente pensei nisso, eu juro. Eu até a metia no cinzeiro do carro, mas... Sabe, é mesmo difícil, é complicado. E olha, se fosse assim uma terra como Nazaré, Caldas da Rainha, até ó, Foz do Arelho, são boas terras, são boas. É que sabe, eu não queria mesmo tirar o ensino à minha mãe. É que ela tem mesmo jeito como crianças. Elas vêm a chegar e é logo... Ai, lá vem a professora Churrasquinho. Outros a gritar ali... Ai, é a mestra das cinzas. Ela é mesmo boa com crianças, está a ver? E eu queria ver se a conseguiam assim ter mais pertinho de casa. Pronto, está bem. Muito bem, faremos o possível para aproximarmos. Conseguimos, mãe? Muito obrigada. Muito obrigada. Até à próxima. Vamos então, antes de terminar esta cerimónia, com uma breve atuação de turma de medicina, vamos nos juntar e preparar para fazer a foto de grupo. E